Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula nós continuaremos a falar sobre derivadas, especificamente tratando sobre a função derivada e derivadas de ordem superior. São os tópicos principais dessa aula de hoje. Antes de introduzir o conceito de função derivada, vamos definir o que é uma função diferenciável ou uma função derivável. São conceitos equivalentes. Uma função f é dita diferenciável ou, de maneira equivalente, derivável em um ponto P do seu domínio, se existe a derivada da função naquele ponto. Lembra que a derivada de uma função é um limite, então nem sempre ele vai existir. Quando existe, então a gente diz que a função é derivável nesse ponto. Quando a função ela for derivável em todos os pontos do seu domínio, então nós dizemos que ela é uma função derivável ou que ela é uma função diferenciável. Então, funções diferenciáveis ou funções deriváveis são funções que possuem derivadas em todos os pontos do seu domínio, em todos os pontos onde ela está definida. Dito isso, definimos então a função derivada da seguinte forma. Dada uma função f diferenciável, ou seja, que tem derivada em todos os pontos do seu domínio, denotamos a função derivada de f por f', como está aqui, e definimos a função derivada da seguinte forma. A função derivada é simplesmente uma função que pega um ponto do domínio da função e leva na derivada da função naquele ponto. Por exemplo, considere a função f de x igual a x ao quadrado mais 3x menos 1. F de x é uma função polinomial, ela está definida em todos os pontos da reta real. Bom, sabemos que a derivada da função f em um ponto x, ela pode ser calculada através desse limite, o limite com h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x dividido por h. Desenvolvendo esse limite, obtemos que a derivada da função f num ponto x do seu domínio resulta em 2x mais 3. Então, já que a derivada da função f em um ponto x qualquer resulta em 2x mais 3, então podemos definir a função derivada de f como sendo a função que associa a todo ponto x o valor 2x mais 3. Essa é a função derivada, tá? Então observe que a função derivada ela fornece o valor da derivada de f em qualquer ponto do seu domínio. Por exemplo, qual seria a derivada da função x ao quadrado mais 3x menos 1 no ponto 2? Eu não preciso recalcular o limite que resulta na derivada da função no ponto 2. Se eu já tenho a função derivada, basta eu avaliar ela no ponto 2. Então, a derivada da função x ao quadrado mais 3x menos 1 no ponto 2, por exemplo, seria 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. 7 seria o valor da derivada da função f no ponto 2. Qual seria a derivada da função f no ponto 0? Basta que eu pegue a função derivada e avalie no zero. Ela vai resultar em 3. Então, 3 é o valor da derivada da função x ao quadrado mais 3x menos 1 no ponto 0. Então, ela te dá o valor da derivada da função em qualquer ponto, onde a função for derivável. Um outro exemplo. Considere a função f de x igual a 1 sobre x. A derivada da função f em um ponto x qualquer, mais uma vez calculada através desse limite, resulta em menos 1 sobre x ao quadrado. Então, essa é a função derivada da função 1 sobre x. É a função menos 1 sobre x ao quadrado. Se eu quero o valor da derivada da função 1 sobre x em um ponto x qualquer, o resultado vai ser sempre dessa forma, menos 1 sobre x ao quadrado. Essa é a função derivada. Então, nesse caso, por exemplo, quem seria a derivada da função 1 sobre x no ponto 2? Basta eu pegar a função derivada que nós obtemos e substituir no ponto x igual a 2. Resulta em menos 1 sobre 2 ao quadrado, menos 1 sobre 4.
Veja que essa derivada ela não pode ser avaliada no ponto zero. Isso significa que não existe a derivada da função 1 sobre x no ponto zero. Tá? Na verdade, ela nem está definida no ponto zero. Da mesma forma que nós calculamos a função derivada, pegando a função e derivando, podemos então usar o mesmo procedimento a partir da função derivada. Podemos pegar a função derivada e calcular a sua derivada também. Isso dá origem ao que chamamos de derivada de segunda ordem, ou segunda derivada da função. É quando a gente pega a derivada e calcula a função derivada dela. Por exemplo, nós vimos que a derivada da função x² mais 3x menos 1 ela é a função f' de x igual a 2x mais 3. Essa é a derivada da função x² mais 3x menos 1. Agora, se eu pegar a função derivada, a função 2x mais 3 e derivar mais uma vez, usando o mesmo limite que resulta na derivada, só que ao invés de utilizar a função f, vamos utilizar a função f', já que estamos calculando a derivada da função derivada, ok? Então, calculamos o valor desse limite, o resultado desse limite, e chegamos em 2. Ou seja, se eu pegar a função derivada e derivar novamente em qualquer ponto x, o resultado vai ser sempre igual a 2. Então, a segunda derivada da função f, ou a derivada de segunda ordem da função f, é uma função constante igual a 2. Então, recapitulando, a função f ela é dada por x² mais 3x menos 1. Derivando uma primeira vez, obtemos a função 2x mais 3. Essa é a função derivada de f. Derivando novamente, obtemos a função constante igual a 2. Essa é a segunda derivada ou derivada de segunda ordem da função f. Um outro exemplo. Vimos que a derivada da função f de x igual a 1 sobre x é a função menos 1 sobre x². Se eu pegar essa função derivada e derivar mais uma vez, nós vamos obter a derivada de segunda ordem, ou segunda derivada da função f, cujo resultado vai ser a função 2 sobre x ao cubo. Então, dada a função f de x igual a 1 sobre x, derivando essa função, obtemos a sua função derivada, que é a função menos 1 sobre x². Se derivar novamente essa função, nós vamos chegar na função 2 sobre x ao cubo. Então, a segunda derivada da função f é a função 2 sobre x ao cubo. Agora, observe que podemos, então, tentar dar sequência a esse procedimento de calcular a derivada. Ou seja, se eu posso calcular a primeira derivada, depois derivar de novo e calcular a segunda derivada, se eu derivar de novo, o que é que vai acontecer? Nós vamos chegar na terceira derivada da função, ou derivada de terceira ordem da função. Derivando de novo, chegamos na derivada de quarta ordem da função, ou quarta derivada da função. E assim sucessivamente, enquanto houver a possibilidade de calcular a derivada da função, esse procedimento ele pode se repetir indefinidamente, enquanto houver a possibilidade de calcular as derivadas. Tá? Em alguns momentos pode ser que esse procedimento ele não possa ser continuado. Depende da característica da função. Mas, se for possível, nós obtemos então as derivadas de ordem superior, as derivadas de segunda, terceira, quarta, quinta, de ordem qualquer. Então essa é a ideia das derivadas de ordem superior, é você pegar a função e derivar novamente o quanto for possível. Um tópico de pesquisa que eu deixo para vocês é referente à relação entre funções diferenciáveis e funções contínuas. Eu estou introduzindo essa novidade aqui agora nas nossas aulas para que vocês possam avançar num ritmo um pouco maior, tá? No nosso conteúdo.
É um tópico que vocês encontram em qualquer livro de cálculo. Dentro desse tópico, quero que vocês respondam as seguintes questões. Toda função contínua, ela é diferenciável? Toda função diferenciável, ela é contínua? Qual relação existe entre esses conceitos? Ok? Isso não é algo que vocês precisam me devolver. É uma indicação de estudo que eu estou fazendo para vocês, que é importante que vocês saibam. Ok? Então encerramos aqui a nossa videoaula. Até a próxima.